Há momentos em que a gente entra em casa e sente que algo não está certo. Não é só uma questão de desordem, não é só o cansaço do dia. É como se houvesse um peso invisível pairando no ar, uma energia que rouba a paz, que tira a alegria e que até cria brigas e discussões sem motivo. E é justamente nesse ponto que eu quero te convidar a participar. Escreva agora nos comentários o nome da sua família, uma bênção que você deseja receber ou até mesmo uma intenção que guarda em silêncio. Porque quando você manifesta sua fé publicamente, é como se abrisse uma porta para o céu agir de forma ainda mais poderosa. Não deixe para depois. Coloque agora nos comentários aquilo que precisa ser transformado, e cada palavra deixada ali será envolvida por esta oração e pelo clamor de todos que rezam com você. Um silêncio pesado, uma angústia sem explicação, como se cada canto tivesse guardado uma dor que ninguém consegue enxergar, mas que todos sentem. Quantas vezes você já se perguntou: por que, mesmo quando tudo parece estar bem, ainda sinto essa opressão dentro do meu próprio lar? Por que a minha casa, que deveria ser um refúgio de paz, parece se transformar em um lugar de inquietação? Hoje, você vai fazer um caminho diferente. Não é mais sobre ignorar essas sensações, nem sobre varrer os problemas para debaixo do tapete, fingindo que não existem. É sobre encarar de frente a realidade espiritual que envolve a sua vida e o seu lar. Porque existem batalhas invisíveis acontecendo dentro da sua casa. Forças espirituais que tentam desestabilizar a sua família, roubar a sua prosperidade e impedir a sua paz. E é exatamente contra isso que vamos clamar hoje. Porque, se os olhos humanos não conseguem ver, os olhos da fé enxergam muito além. Nossa Senhora é aquela que pisa sobre a cabeça da serpente. É aquela que com seu manto cobre, protege e expulsa toda a maldição oculta. E é sob a intercessão dela que você vai entregar agora cada cômodo, cada pessoa, cada detalhe do seu lar. Não pense que você está aqui por acaso. Se esse vídeo chegou até você, é porque há um propósito. Talvez você tenha pedido a Deus uma resposta, talvez você tenha suplicado em silêncio por uma mudança, talvez até tenha chorado em noites solitárias pedindo paz. E agora, você está diante de um momento em que o céu se abre para atender esse clamor. A oração que você vai fazer hoje não é mais uma oração qualquer. É um ato de guerra espiritual. É uma declaração de vitória. É um grito da sua alma dizendo: basta, basta de aceitar opressões. Basta de viver em silêncio, com dores que ninguém vê. Basta de carregar maldições que não pertencem a você, nem à sua família. Hoje é o dia de abrir as portas da sua casa para Nossa Senhora e deixar que ela limpe, purifique e transforme cada espaço, quebrando correntes, expulsando o mal e enchendo tudo de luz. Por isso eu te peço, antes mesmo de seguirmos, abra o coração, deixe de lado qualquer distração, qualquer pensamento de dúvida, qualquer resistência. Entre agora neste ambiente espiritual como quem pisa em um solo sagrado. Imagine-se diante da Virgem Maria como se ela estivesse entrando na sua casa, neste exato instante, tocando as paredes, passando por cada quarto, iluminando cada escuridão escondida. Ela não chega com barulho, mas com suavidade. Não chega com medo, mas com amor. E é esse amor que quebra todas as correntes invisíveis, que dissolve todo o mal lançado contra você, que transforma a atmosfera pesada em paz verdadeira. Hoje vamos clamar para que toda maldição que você não consegue ver seja quebrada, porque muitas vezes não são os olhos que percebem, mas a alma, o peso que você sente, a tristeza que insiste em voltar, os bloqueios que parecem repetir sempre as mesmas histórias de fracasso. Quantas vezes você já disse: eu não entendo por quê, sempre que tudo começa a dar certo,
Alguma coisa acontece e me puxa para trás. Isso não é coincidência. Isso é espiritual. E é contra isso que você está aqui para lutar. Não com as suas próprias forças, mas com a força do céu, com a intercessão poderosa da mãe que nunca abandona os seus filhos. Nossa Senhora vai entrar no seu lar, e onde ela entra, o mal não permanece. Onde a luz chega, a escuridão desaparece. Por isso, segure firme na fé. Este é o início de uma jornada que vai mudar o ambiente da sua casa e a atmosfera da sua vida. Se prepare, porque cada palavra dessa oração será como uma chave, abrindo portas que estavam trancadas. Será como um vento novo, expulsando todo o peso que você não sabia de onde vinha. Confie, entregue e viva esse momento como quem realmente acredita que Deus está agindo agora mesmo. Pelas mãos de Maria, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, eu coloco diante de ti agora o meu lar. Tu que és cheia de graça, tu que esmagaste a cabeça da serpente e és refúgio seguro em todas as batalhas. Entra na minha casa neste momento e toma posse de cada canto, de cada quarto, de cada vida que habita aqui. Passa à frente de tudo, Mãe, e desfaz toda a sombra que não vem de Deus, que todo peso espiritual, toda maldição lançada contra esta família, caia por terra agora, pelo poder do teu Filho Jesus. Mãe amada, eu consagro a ti as portas e as janelas desta casa, para que nada do inimigo tenha poder de entrar. Que as paredes sejam seladas pela tua intercessão, que os objetos, os móveis, os lugares de descanso, tudo seja purificado pela tua presença. Onde houver escuridão, traz a luz. Onde houver discórdia, planta a paz. Onde houver lágrimas escondidas, derrama consolo. Nossa Senhora, cobre com teu manto sagrado cada pessoa que pisa neste lar. Liberta dos laços da inveja, das palavras de maldição, dos espíritos de divisão e de toda armadilha que tenta roubar a paz desta família. Que se quebre agora toda corrente que prende esta casa ao medo, à falta, à doença, às repetições de fracasso. Que se rompa, em nome de Jesus, toda marca invisível que trava o futuro e amarra os caminhos. Eu clamo agora pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado por nós na cruz, para que lave cada espaço e cada coração. Espírito Santo, sopra dentro destas paredes e remove o peso que eu não entendo, mas sinto. Purifica o ar, renova o ambiente, santifica esta casa como morada do Altíssimo. Mãe, eu entrego a ti as dores que não são ditas em voz alta, mas que habitam o coração de cada um aqui. Tu conheces as feridas secretas, as preocupações que ninguém compartilha, os fardos que cada membro desta família carrega. Toma tudo em tuas mãos e apresenta ao teu Filho. Pede a Ele que transforme em bênção cada maldição, que substitua cada lágrima por sorriso, que mude a história deste lar. Senhora do silêncio, silencia agora toda a voz do inimigo. Que as palavras negativas, os julgamentos, as acusações e as maldições sejam caladas pelo poder do teu sim a Deus. Que nesta casa só ecoem palavras de vida, de esperança, de fé e de amor. E eu declaro com fé: esta casa pertence a Jesus Cristo. Este lar está sob o manto da Virgem Maria. Nada do mal permanecerá aqui. Tudo o que é invisível aos olhos humanos, mas que impede a paz, é agora removido pela graça do céu. Maria Santíssima, caminha nos corredores, toca as portas, unge as camas, derrama paz sobre a mesa, consagra o chão e as paredes desta casa ao coração de Deus. Mãe, eu creio que já estás agindo. Eu creio que as correntes já foram quebradas.
Eu creio que as maldições já caíram. Eu creio que a bênção já repousa sobre este lar. Por isso eu agradeço, porque sei que tu nunca abandonas os que te invocam com fé. Amém. Conta-se que em um vilarejo simples, há muitos anos, uma família vivia atormentada por discórdias constantes. Ninguém entendia de onde surgiam tantas brigas, tantos desentendimentos. A cada dia parecia que uma nova confusão se levantava sem motivo. O pai se irritava facilmente. A mãe vivia cansada e os filhos cresciam em meio a um ambiente pesado, sem harmonia. Até que, em um certo dia, aquela mãe, em silêncio, pegou um pequeno terço que tinha herdado de sua avó e se ajoelhou diante de uma imagem de Nossa Senhora. Sem saber exatamente o que pedir, ela apenas disse: Mãe, entra na minha casa e faz aqui o que eu não consigo fazer. Naquela noite, algo mudou. Não houve um milagre visível, não caiu fogo do céu, mas o ambiente começou a se transformar. Aos poucos, as discussões diminuíram. A paz voltou a ser sentida e, principalmente, a confiança naquela oração trouxe uma nova força para aquela família. O que antes era um lar pesado se tornou um lugar de refúgio. O que antes parecia ser uma maldição repetida se transformou em bênção. Essa história simples nos mostra que Maria não precisa de grandes portas abertas para entrar. Ela só precisa de um coração sincero que a convide. E talvez você, que está me ouvindo agora, esteja vivendo algo parecido. Talvez sua casa pareça tranquila por fora, mas por dentro você sabe que existe algo errado. O ambiente pesa, os dias se repetem com angústia e a sensação é de que há algo travando o crescimento da sua família. É como se existissem correntes invisíveis que ninguém consegue explicar, mas que todos sentem. E você talvez já tenha pensado: será que isso é uma maldição? Será que há algo espiritual por trás daquilo que eu não consigo enxergar? A fé nos ensina que sim, existem batalhas espirituais acontecendo além daquilo que os olhos humanos podem ver. A própria Bíblia nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças invisíveis que tentam destruir aquilo que Deus quer construir em nós. É por isso que a oração tem tanto poder, porque ela não se limita ao que vemos. Ela atravessa as barreiras do invisível e toca as raízes dos problemas, desfazendo maldições, curando feridas e libertando o coração. Quando você chama Nossa Senhora para dentro da sua casa, não está apenas pedindo a ajuda de uma mãe amorosa. Você está convidando aquela que Deus escolheu para gerar a salvação do mundo. Você está trazendo para dentro do seu lar a intercessora mais poderosa, a mulher que o inimigo mais teme, a que esmagou a cabeça da serpente e nunca abandona os filhos que clamam por sua ajuda. E aqui está um ponto essencial: não é preciso ver para crer. Muitas pessoas esperam sinais extraordinários para acreditar que Maria está agindo, mas, assim como naquela família do vilarejo, a transformação começa silenciosa, de dentro para fora. Começa com a mudança de atmosfera, com a serenidade que volta, com a esperança que renasce, com os relacionamentos que, aos poucos, se restauram. É nesse silêncio que a graça opera. É nesse silêncio que as correntes invisíveis se rompem. Por isso, não subestime o poder desta oração que você está fazendo agora. Talvez os seus olhos não vejam imediatamente, mas a sua alma já começa a sentir. Talvez os problemas ainda estejam diante de você, mas a maneira como Deus está agindo já os enfraqueceu. Maria, ao entrar no seu lar, não vem apenas para assistir, mas para agir. Ela traz consigo a presença do Espírito Santo, que purifica, restaura e liberta. Se você chegou até aqui, não é porque deu um clique qualquer em um vídeo,
mas porque o próprio céu te conduziu a este momento. Assim como aquela mãe do vilarejo que pegou o terço com fé, você também está se levantando espiritualmente agora para dizer: basta de aceitar o peso que não tem explicação. Basta de viver em um lar que deveria ser refúgio, mas se tornou prisão. Hoje você está abrindo a porta para a Virgem Maria entrar, e onde ela entra, a paz floresce. E essa reflexão não é apenas uma lembrança ou uma história bonita. É uma convocação para você acreditar que o mesmo pode acontecer agora dentro da sua própria casa. Porque Maria não age só no passado. Ela continua viva, intercedendo, caminhando, visitando cada família que a convida. A questão é: você está disposto a convidá-la com fé verdadeira? Está disposto a entregar a ela cada detalhe da sua casa, sem reservas, confiando que o céu é maior que qualquer maldição oculta? Abra seu coração para essa verdade. A presença de Nossa Senhora transforma ambientes. Aquilo que parecia não ter solução começa a ter. Aquilo que parecia ser repetição de dor começa a se desfazer. Aquilo que parecia impossível de mudar, muda. Essa é a força da fé quando colocada em prática. Essa é a graça que você está prestes a experimentar. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Imagine que, neste momento, as portas do seu lar estão se abrindo para receber uma visita muito especial. Não é qualquer pessoa que entra, mas a Mãe de Deus, a Virgem Santíssima, aquela que carrega em si a luz capaz de dissipar todas as trevas. Visualize Maria atravessando o limiar da sua casa. Veja como a sua presença muda o ambiente. Onde antes havia peso, começa a haver leveza. Onde antes havia tensão, surge calma. Onde antes parecia existir silêncio sufocante, brota uma paz suave que enche cada espaço. Agora vá com ela, cômodo por cômodo. Comece pela sala. Observe a mãe passando devagar, tocando cada objeto, cada canto, cada detalhe. Onde seus olhos não percebiam nada, agora você vê que ela limpa as marcas invisíveis. Talvez lembranças de discussões, talvez sentimentos de tristeza que ficaram impregnados ali. Maria passa e, com o toque de sua mão, tudo é purificado. Depois, caminhe até a cozinha. Quantas vezes as refeições foram feitas ali com pressa, sem tempo de gratidão, com corações cansados? Quantas vezes a mesa, que deveria ser lugar de união, se tornou apenas mais um espaço de passagem? Nossa Senhora toca essa mesa agora, abençoa o pão, santifica a água, consagra cada alimento que entrará nesse lugar. Ela transforma o ambiente de correria em um espaço de comunhão. Agora, vá até os quartos. Talvez haja ali segredos de dor, lágrimas derramadas em silêncio, noites de insônia, medos que ninguém compartilhou. A Virgem Maria se aproxima da cama, alisa os lençóis como uma mãe faz com seus filhos e sussurra paz. Toda perturbação cai por terra, todo pesadelo é silenciado, todo medo se dissolve. O descanso volta a ser verdadeiro. A noite volta a ser um tempo de proteção. Siga até os corredores, até os banheiros, até os pequenos espaços que parecem sem importância. Maria não deixa nada de lado. Cada canto é consagrado, cada detalhe é cuidado. Porque para a mãe, nada é pequeno demais. Onde você via apenas paredes e portas, ela vê oportunidades de trazer luz. Onde você via apenas rotina, ela vê terreno fértil para plantar bênçãos. Agora, imagine o lado de fora da sua casa. O portão, a entrada, o quintal. Nossa Senhora estende o seu manto, não só sobre o que está dentro, mas também sobre tudo o que cerca. Ela afasta as invejas, bloqueia os olhares maldosos, quebra as palavras negativas que foram lançadas contra você e sua família. Ela sela a sua casa como território de Deus,
onde nenhuma maldição tem autoridade, onde nenhuma escuridão tem poder. E neste momento, entregue de fato. Não apenas visualize, mas fale em voz baixa ou em silêncio. Mãe, este lar é teu. Eu te entrego cada parede, cada objeto, cada pessoa. Eu te entrego as dores que não sei explicar, os problemas que não consigo resolver, as maldições que eu não vejo, mas sinto. Vem e toma posse. Transforma o que precisa ser transformado. Remove o que precisa ser removido. Traz de volta a paz que eu perdi. Perceba como, enquanto você entrega, um peso começa a sair do coração. Perceba como algo em você se liberta, porque entregar é reconhecer que você não está sozinho nessa batalha. É aceitar que não é pela sua força, mas pela força de Deus, pelas mãos de Maria, que as correntes invisíveis se rompem. É nesse ato de entrega que as portas do céu se abrem de verdade. E talvez você esteja pensando, será que é tão simples assim? Sim, é simples. Não porque o problema seja pequeno, mas porque o poder de Deus é maior que qualquer problema. A fé não complica. A fé confia. E quando você confia, você já começa a ver mudanças. Mesmo que ainda não sejam visíveis do lado de fora, já são reais do lado de dentro. Por isso, permaneça neste estado de entrega. Imagine-se colocando diante de Maria não só sua casa, mas sua vida, sua família, seu futuro. Tudo o que parecia estar preso, ela leva até Jesus. Tudo o que parecia amaldiçoado, ela cobre com bênção. Tudo o que parecia perdido, ela restaura. Agora que você entregou sua casa, sua família e sua vida nas mãos de Nossa Senhora, é hora de declarar a vitória. Porque a fé não é apenas esperar, é também afirmar com convicção aquilo que já acreditamos que o céu está realizando. Quando você fala em voz alta, quando você proclama com confiança, você quebra as correntes da dúvida e fortalece o espírito. Cada palavra dita com fé tem o poder de transformar a atmosfera do lar, de mudar a sua própria mente e de selar a sua casa com bênção. Repita dentro de si ou em voz clara: meu lar pertence a Deus, nenhum mal tem autoridade aqui. Tudo o que tentar se levantar contra esta casa cairá por terra. Sob o manto de Maria, eu e minha família estamos protegidos. Que cada parede seja consagrada, que cada porta seja guardada, que cada janela seja vigiada pelos anjos do Senhor. A partir de hoje, só a paz de Cristo habitará aqui. Afirme: eu sou livre de toda maldição. Tudo aquilo que pesava sobre mim foi retirado. Nenhuma palavra negativa lançada contra mim ou contra os meus terá poder. O que antes parecia se repetir como ciclo de fracasso foi rompido. O que antes parecia perseguição espiritual foi vencido. Hoje eu caminho em vitória, não pela minha força, mas pela força de Deus que habita em mim e pela intercessão da Mãe que me cobre com amor. Declare: esta família é abençoada, esta casa é território santo. Este lar será lembrado como lugar de união, de cura e de fé. Onde havia divisão, agora existe perdão. Onde havia ferida, agora existe restauração. Onde havia choro, agora existe consolo. Onde havia medo, agora existe confiança. Eu proclamo que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque estamos revestidos pela graça divina. Repita com confiança: todo mal foi expulso, todo peso foi removido, toda escuridão foi dissipada. O Espírito Santo sopra dentro destas paredes, trazendo vida nova. Maria caminha em cada cômodo, e o manto dela sela cada coração. Não há espaço para medo, não há espaço para inveja, não há espaço para maldição. Esta casa é luz, esta casa é bênção,
Esta casa é presença de Deus. E quando a dúvida quiser voltar, repita essas verdades. Quando o ambiente parecer pesado novamente, proclame a vitória, porque a fé não depende do que sentimos, mas do que cremos. E ao declarar, mesmo quando tudo ainda parece o mesmo, você está se alinhando com o céu e dizendo: eu acredito no que já foi conquistado. A vitória não está no amanhã, a vitória já começou hoje. Veja em sua mente as correntes sendo quebradas, as portas se abrindo, a alegria voltando, os relacionamentos se restaurando. Veja os anjos descendo sobre a sua casa, guardando cada detalhe, e Nossa Senhora permanecendo ali, como mãe fiel, cuidando de tudo o que lhe foi entregue. E não guarde isso só para você. Compartilhe essa vitória com os outros. Testemunhe o que Deus está fazendo, para que mais pessoas experimentem a mesma graça. Agora, permaneça firme nessa proclamação. Repita dentro de si quantas vezes for preciso: meu lar pertence a Deus, minha família pertence a Deus, minha vida pertence a Deus. Sob o manto de Maria, estou protegido, estou liberto, estou restaurado. Nenhuma maldição tem poder sobre mim, nenhuma escuridão tem autoridade sobre a minha casa. Eu e minha família serviremos ao Senhor, viveremos em paz, prosperaremos em amor. Este é o selo da vitória que fica em sua vida a partir de hoje. Não volte para o medo, não volte para a dúvida. Continue caminhando com confiança, porque a oração já foi feita, a entrega já foi realizada e a vitória já foi proclamada. Chegamos ao momento final desta oração, e não é apenas um término, mas um ato de consagração. O que foi rezado aqui não se perde no ar, não se dissolve como palavras vazias. Cada frase dita, cada entrega realizada, cada lágrima silenciosa que caiu durante este momento foi recolhida por Nossa Senhora e apresentada ao coração de Deus. Agora é hora de selar tudo aquilo que foi iniciado, consagrando definitivamente o seu lar à proteção da Mãe Santíssima. Imagine a Virgem Maria estendendo o seu manto sobre toda a sua casa. Veja como essa cobertura não deixa espaço para sombras. Como o manto ilumina os cantos mais escondidos, como ele abraça sua família inteira em um único gesto de amor. É como se cada parede fosse envolvida por uma nova energia, como se cada porta fosse marcada pela presença de Deus. Nada do que foi purificado aqui será perdido, porque foi selado pela fé. Agora consagre sua casa em voz baixa ou em silêncio. Mãe, eu te consagro este lar. Que cada pessoa que entrar aqui sinta a paz de Cristo, que cada passo dado dentro desta casa seja sustentado pela tua intercessão, que cada noite de descanso seja guardada pela tua presença. Eu te entrego não só os espaços, mas também os corações que aqui habitam. Cobre-nos com teu manto e não nos deixe jamais. É importante compreender que a oração não termina aqui. Ela continua em você, na forma como você decide viver daqui para frente. Porque não adianta abrir o coração e depois voltar a alimentar o lar com palavras duras, com rancores, com divisões. O ambiente espiritual da sua casa é sustentado também pelas suas atitudes. Por isso, cuide das suas palavras, cuide dos seus gestos, cuide da forma como trata as pessoas que vivem com você. Tudo o que você fizer, a partir de agora, deve estar em sintonia com a bênção que recebeu. E eu te peço uma coisa: testemunhe. Escreva nos comentários o que você sentiu durante esta oração. Compartilhe o que você deseja que Deus continue realizando na sua vida. Quando você partilha, você não só fortalece a sua fé, mas também encoraja outras pessoas a acreditarem que é possível viver
uma transformação real. A comunidade de fé que se forma aqui, neste espaço, é parte da obra que Maria está realizando. Cada comentário é como mais uma chama que ilumina o caminho de quem ainda está perdido. Agora, antes de encerrar, agradeça pelo que já mudou. Agradeça pelo que ainda vai mudar. Agradeça mesmo antes de ver, porque a fé é certeza do que não se vê. Diga dentro desse obrigado: Mãe, obrigado, Senhor. Eu creio que o meu lar já está limpo. Eu creio que as maldições já foram quebradas. Eu creio que a paz já repousa sobre a minha família. E lembre-se, cada vez que sentir o peso voltar, volte a esta oração. Repita quantas vezes for preciso, porque a oração não é um evento isolado, mas um alimento constante. Assim como o corpo precisa de pão todos os dias, a alma precisa de oração. Maria não abandona quem a chama. E sempre que você levantar o coração a ela, a resposta virá. Eu deixo aqui este convite. Se esta oração falou ao seu coração, se você sentiu paz, força ou esperança, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa. Não guarde só para você, porque o bem precisa ser multiplicado. Talvez uma simples partilha sua seja o instrumento que Deus usará para transformar a vida de outra família. E se você deseja continuar caminhando em oração, inscreva-se e permaneça junto conosco. Aqui, cada dia, você encontrará uma nova oportunidade de se aproximar do céu, de renovar sua fé e de sentir a presença de Deus através da intercessão de Nossa Senhora. Agora, confie. Confie que o que foi pedido já foi atendido. Confie que sua casa já está protegida. Confie que sua vida já foi restaurada. E durma esta noite sabendo que o manto da Mãe repousa sobre você, sobre sua família e sobre o seu lar. Há uma realidade que muitas vezes preferimos ignorar, mas que insiste em se manifestar no silêncio dos nossos dias. Não são apenas problemas cotidianos, não são apenas os desafios naturais da vida. Existe algo mais profundo, invisível aos olhos, mas sentido pela alma. O lar, que deveria ser refúgio, torna-se um campo de batalha. A casa, que deveria ser lugar de descanso, se enche de inquietações. As paredes que guardam lembranças parecem carregar também sombras. É nesse cenário que o clamor do título se torna tão real: Nossa Senhora, limpa meu lar e quebra toda maldição que eu não vejo. Porque o maior engano que podemos cometer é acreditar que só existe aquilo que os olhos alcançam. Quantas vezes você já sentiu um peso no ambiente sem entender por quê? Quantas vezes uma alegria repentina foi seguida de um desânimo inexplicável? Quantas vezes, sem motivo aparente, a sua família mergulhou em discussões, em divisões, em frieza? Isso não é apenas acaso. Existe uma luta espiritual acontecendo constantemente, e ela se reflete nos ambientes em que vivemos. Por isso, pedir que Nossa Senhora limpe a casa é reconhecer que há uma dimensão maior da vida, uma dimensão que não se pode varrer com uma vassoura nem organizar com móveis novos. É uma limpeza da alma, uma purificação da atmosfera espiritual que envolve o lar. O título revela a dor de quem percebe que existe algo errado, mas não consegue nomear. Maldição que eu não vejo. Talvez você já tenha repetido essas palavras em pensamento sem perceber. O que me prende? O que me impede? Por que os caminhos parecem sempre se fechar? Não são olhos humanos que conseguem decifrar. Porque muitas correntes são invisíveis. São maldições silenciosas, lançadas por palavras ditas contra você, por invejas veladas, por pecados do passado que deixaram marcas, e mesmo sem ver, você
Sente, mesmo sem enxergar, você carrega. E é exatamente aí que Nossa Senhora entra como mãe, intercessora e guerreira. Porque o que você não vê, ela enxerga. O que você não entende, ela já conhece. O que você não consegue quebrar, ela já pisa e destrói com a força da graça. Imagine Maria entrando no seu lar agora. Ela não precisa de convites formais. Ela vem porque você clamou. Veja menos a caminhando pelos corredores, tocando as paredes, iluminando os cantos esquecidos. Onde havia lembranças de brigas, ela derrama paz. Onde havia rancor acumulado, ela derrama perdão. Onde havia lágrimas escondidas, ela derrama consolo. Nossa Senhora não apenas visita, ela transforma, e essa transformação acontece primeiro de forma invisível, como uma brisa suave que você só sente quando fecha os olhos. Depois, ela se torna concreta nas atitudes, nos relacionamentos, nas situações que começam a se desenrolar de modo diferente. Mas não basta pedir limpeza sem estar disposto a entregar. Muitas vezes, nós pedimos que Maria limpe o lar, mas continuamos alimentando o ambiente com rancores, com palavras duras, com falta de oração. A verdadeira limpeza exige entrega total. É preciso abrir o coração e deixar que tudo seja tocado. Lembranças, medos, feridas, mágoas. Quando você pede a Nossa Senhora que limpe, você está dizendo: Mãe, eu não tenho controle, mas eu confio em Ti. Eu não consigo carregar isso sozinho, mas eu me rendo à Tua intercessão. Esse é o gesto de humildade que abre o céu sobre a sua vida e sobre as maldições que você não vê. Lembre-se, a maior arma do inimigo é se esconder. É fazer você acreditar que está tudo bem enquanto elimina suas forças em silêncio. Por isso, declarar com fé que toda maldição invisível seja quebrada é uma atitude de coragem. É chamar luz para o que estava escondido. É trazer à tona aquilo que agia nas sombras. É rasgar o véu da escuridão e deixar que a claridade de Deus revele e desfaça tudo. Maria é a mulher que esmagou a cabeça da serpente. E cada vez que você a invoca, ela faz de novo. Ela pisa sobre as forças ocultas que agiam contra você. Essa reflexão é também um convite para olhar para dentro, porque muitas vezes a maldição não está só no ambiente, mas também em nós. Palavras que repetimos, crenças negativas que alimentamos, pactos inconscientes com o medo. Quando você pede a Nossa Senhora para limpar o seu lar, você está pedindo também que ela limpe o seu coração, que arranque de dentro de você a incredulidade, o desânimo, as feridas que se tornaram correntes. E quando a limpeza acontece por dentro, o reflexo é imediato no ambiente ao redor. Pense na força de uma afirmação feita com fé. Meu lar pertence a Deus. Quando você declara isso, você não está apenas repetindo uma frase, mas estabelecendo uma verdade espiritual. As palavras têm poder, e por isso é tão importante proclamar a bênção. Cada vez que você diz que sua casa é abençoada, você abre espaço para que o céu atue. Cada vez que você proclama que está protegido pelo manto de Maria, você coloca um muro invisível contra as forças que tentam atacar. É uma guerra silenciosa, mas é vencida pela fé proclamada em voz firme. O título nos leva a refletir também sobre a coragem de admitir fraquezas. Porque muitas vezes fingimos que está tudo bem, que não há nada errado, quando na verdade estamos vivendo uma luta interior e familiar intensa. Dizer Nossa Senhora, limpa meu lar, é reconhecer: eu preciso de ajuda. E esse reconhecimento não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. É admitir que sozinho não consigo, mas com Deus
tudo é possível. É abandonar o orgulho e abraçar a dependência divina. E quando você pede que Maria quebre as maldições que você não vê, está dizendo: eu confio que tu enxergas além do que eu posso ver. É um ato de fé profunda, porque é entregar o invisível, é confiar sem provas, é descansar mesmo sem entender, é a atitude de quem coloca tudo nas mãos do céu e se recusa a viver preso ao que não compreende. Se você está ouvindo essa reflexão, talvez seja porque o seu coração já se cansou de lutar sozinho. Talvez seja porque você já percebeu que não é possível vencer batalhas espirituais apenas com esforços humanos. Talvez seja porque você sente que há algo maior em jogo. Algo que só pode ser enfrentado com oração. Entrega. Pois bem, este é o momento. Este é o instante em que você pode decidir de uma vez por todas: não quero mais carregar maldições invisíveis. Não quero mais viver em um lar pesado. Não quero mais ser refém de forças ocultas. Hoje eu clamo a Maria. Hoje eu peço limpeza. Hoje eu declaro libertação. E não tenha medo. Não se preocupe em entender cada detalhe. Não se preocupe em buscar sinais imediatos. A fé não precisa de provas. A fé precisa de confiança. E quando você confia, a transformação já começa. Talvez você ainda veja os mesmos problemas, mas algo dentro de você já mudou. Talvez a casa continue com as mesmas paredes, mas a atmosfera já é outra. Porque quando Maria entra, tudo se renova. Nossa Senhora não ignora os pedidos sinceros. Cada lágrima sua foi recolhida. Cada palavra dita nesta oração foi levada até o coração de Jesus. E por isso, você pode descansar. Você pode deitar esta noite, sabendo que não está sozinho. Que não existe maldição que resista ao amor da mãe. Que não existe escuridão que prevaleça diante da luz do céu. A reflexão do título é, no fundo, um convite à esperança. Porque mesmo quando você não enxerga a saída, mesmo quando não entende o que acontece, ainda assim há uma solução. E essa solução tem nome: Jesus Cristo, que age pelas mãos de Maria. Quando você pede que o lar seja limpo e as maldições invisíveis sejam quebradas, você está dizendo: eu escolho a luz. Eu escolho a paz. Eu escolho viver debaixo da proteção de Deus, e essa escolha é o que transforma tudo, porque a partir do momento em que você decide, nada mais é como antes. Você já não é refém das sombras. Você já não é prisioneiro das correntes. Você já não caminha sozinho. Você está protegido, guardado, abençoado. Por isso, leve essa verdade para a sua vida. Sua casa é um santuário. Sua família é uma bênção. Sua vida é território de Deus. O mal não tem poder sobre você. Nenhuma maldição, por mais oculta que seja, pode resistir ao poder da intercessão de Maria e ao nome de Jesus. Confie, entregue, acredite, porque hoje a sua história começa a ser reescrita. Quando você clama: Nossa Senhora, limpa meu lar e quebra toda maldição que eu não vejo, você está declarando que acredita em algo maior do que a sua própria compreensão. É um pedido que nasce da fé e da coragem, porque é muito mais fácil viver fingindo que não existe nada errado do que encarar o invisível com os olhos do Espírito. Mas você decidiu enxergar além. Você decidiu não aceitar que sua vida seja governada por correntes ocultas. Você decidiu lutar, e essa luta não é sua, é do céu. Pense em quantas vezes você tentou resolver sozinho e nada mudou. Tentou diálogos, tentou mudar hábitos, tentou buscar forças no seu próprio entendimento, e ainda assim o peso permanecia. Isso porque algumas batalhas não se vencem com estratégias humanas, mas com armas espirituais. E a oração que você fez hoje
é exatamente isso. Uma espada invisível que corta as correntes, uma luz que dissipa o que estava escondido. Você pode não ver, mas precisa crer, porque é pela fé que as muralhas caem. Quantas famílias já foram restauradas quando alguém teve a ousadia de rezar? Quantos lares já voltaram a ser cheios de paz, porque uma simples oração foi feita com sinceridade? Talvez você pense, mas será que a minha casa pode mudar? Será que depois de tanto tempo vivendo em peso e confusão, ainda existe esperança? E eu te digo, sim, existe, porque a esperança não vem de você, vem de Deus. E Deus não conhece limites, não conhece impossíveis. Nossa Senhora, como mãe, apenas pega o que você entrega e leva até o coração de Jesus, que é a fonte de toda a cura. Quando você pede limpeza, você não pede apenas que Maria varra os problemas. Você pede que ela purifique memórias, que ela quebre padrões, que ela remova marcas invisíveis que vinham se repetindo de geração em geração. Quantas vezes você já viu a mesma dor se repetir na sua família? Os mesmos fracassos, os mesmos conflitos, os mesmos vícios, os mesmos medos. Isso não é acaso. Muitas vezes são correntes espirituais que atravessam o tempo e aprisionam famílias inteiras. Mas quando você clama à Virgem Maria, você está pedindo que esse ciclo seja interrompido. Você está pedindo que a história seja reescrita. E veja, essa transformação não acontece apenas ao seu redor, mas também dentro de você. Porque a casa não é feita só de paredes, mas de pessoas. O lar não é apenas um espaço físico, mas é também o coração de quem habita nele. Por isso, quando Nossa Senhora limpa o lar, ela começa limpando cada coração. Ela remove rancores antigos, ela cura feridas escondidas, ela traz de volta a capacidade de amar. Muitas vezes, o ambiente é pesado, porque os corações estão pesados. E quando os corações são libertos, a casa se transforma naturalmente em refúgio de paz. Talvez você já tenha sentido que não importa o quanto tente, sempre algo dá errado. Sempre que a felicidade parece próxima, algo vem e rouba. Sempre que os planos parecem avançar, alguma coisa trava. É disso que falamos quando pedimos que Maria quebre maldições invisíveis. São essas forças silenciosas, essas armadilhas ocultas que se repetem sem explicação. Mas hoje, ao declarar com fé, você está chamando luz para o que estava escondido. Você está trazendo à tona aquilo que o inimigo preferia manter nas sombras. E quando a luz chega, a escuridão não resiste. Não tenha medo do que você não entende, porque a fé não pede explicações, pede confiança. Talvez você nunca descubra exatamente o que estava por trás das dores que carregava, mas isso não importa. O que importa é que elas não terão mais poder. Maria já entrou no seu lar, já estendeu o seu manto, já apresentou suas intenções a Jesus. E quando Jesus toca algo, esse algo nunca mais é o mesmo. Agora, imagine sua casa daqui em diante. Imagine os dias começando em paz, as conversas sendo mais leves, os sorrisos voltando a surgir sem motivo aparente. Imagine entrar pela porta e sentir um ambiente acolhedor, como se um perfume suave de bênção tivesse tomado conta do ar. Isso não é fantasia, é promessa. Promessa de que Deus habita onde é invocado. Promessa de que Maria cuida daqueles que a chamam. Promessa de que nenhuma maldição é eterna quando o céu se levanta em defesa de um filho amado. Essa reflexão também é um chamado para você manter acesa a chama da oração. Não basta pedir uma vez, é preciso cultivar diariamente. Assim como a casa precisa ser limpa
todos os dias para se manter organizada, também a alma do lar precisa ser renovada constantemente pela oração. Coloque a oração como parte da sua rotina. Reze antes de dormir, consagre sua manhã, agradeça durante o dia. A cada gesto, você fortalece a presença de Deus no seu lar e afasta tudo o que não pertence a Ele. E se em algum momento o peso voltar, não se desespere. Lembre-se de que a batalha espiritual é constante. O inimigo não desiste fácil, mas também não resiste ao poder da fé. Volte à oração, invoque novamente Maria, proclame as afirmações de vitória. Cada vez que você faz isso, você ergue muros espirituais mais fortes. Você sela ainda mais a sua casa, você mostra que não está disposto a ceder terreno. O título deste vídeo é, no fundo, uma oração em si mesmo. Porque quando você o lê e o repete, você já está rezando. Nossa Senhora, limpa meu lar. Nossa Senhora, quebra toda maldição que eu não vejo. Repita isso ao longo do seu dia. Faça dessa frase uma chave. Faça dela um escudo. A cada vez que a repetir, você estará reafirmando sua confiança. Estará lembrando ao inimigo que você não está sozinho. Estará dizendo ao céu que você continua aberto à graça. E, acima de tudo, saiba que Maria não é apenas uma intercessora distante. Ela é mãe. E uma mãe não abandona os filhos. Uma mãe não fica indiferente às dores. Uma mãe não deixa de agir quando vê o sofrimento. Por isso, confie, entregue, continue proclamando, porque já está acontecendo.